Boa tarde, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão com expectativa daquilo que Deus vai fazer nessa tarde, noite? Digam amém no seu lugar. Antes de se assentar, toca na mão do seu irmão, fala, meu irmão, que privilégio estar aqui. Que honra, que Deus possa iniciar no seu coração de forma poderosa, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, Antigo Testamento, capítulo 3. Amém, irmãos? A passagem que eu gosto muito, ela fala sobre o tempo, né? Para quem está de sala, fala assim: o tempo voa, meu irmão. O tempo voa de uma maneira muito rápida, é ou não é? E Eclesiastes capítulo 3, verso 1, é um versículo, uma passagem, não sei se você sabe, mas Eclesiastes foi escrito por Salomão. Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos. Alguém que não se compara com a inteligência de ninguém. E ele escreve esse capítulo de forma poderosa e única, né, onde ele explica a importância do tempo. É importante você criar expectativa naquilo que Deus vai ministrar no seu coração nesse dia, amém ou não? Deus vai falar de acordo com aquilo que você cria no seu coração, de acordo com a sua expectativa. E aqui nós vamos falar sobre o tempo. Olha para quem está do lado e fala assim: o tempo, como diz o pastor Celso, é a coisa mais importante da nossa vida. Quem aqui já perdeu tempo alguma vez? Quem gosta de ficar na fila do banco esperando ser atendido? É ou não é? Então eu queria que você entendesse isso. Os irmãos podem deixar a musiquinha de fundo. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo também de curar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Feche seus olhos ainda mais uma vez. Pai, nós agradecemos ao Senhor tudo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom. Não existe outro Deus a não ser o Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha tocar em nossos corações e que a Tua palavra possa fazer morada em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Quero falar sobre algumas coisas com você essa tarde e que Deus possa ministrar no seu coração. Nós aí estamos já 2, 3 semanas falando sobre corte. Pô, pastor, 1 mês falando de corte. É importante você entender isso, porque nós já falamos e repetimos. Depois de Cristo, a principal decisão da sua vida é quem você vai se casar. É importante os relacionamentos. É importante nós entendermos que a pessoa com quem nós iremos nos casar vai ser para sempre. Quantos creem nisso? E o mundo muitas vezes prega ao contrário, mas nós não. Nós pregamos que nós vamos casar e a pessoa com quem você vai se casar, você vai viver com ela literalmente, até que a morte os separe. Quantos creem nisso? Digam amém. É importante nós entendermos isso. E esse seminário de corte é para todos. Como assim, pastor, para todos? Para adolescente, para jovem, quem é solteiro, quem é casado, quem é pai solteiro, quem é mãe solteira, para todos os tipos de pessoa, porque é importante você entender isso. Uma coisa que muitas vezes o diabo tenta colocar em nossos corações é que nós vivemos
ou nascemos para viver uma vida solitária. Olhe para quem está do lado e fala assim: você não nasceu para ser um solitário, meu irmão. Pior coisa que tem é você se deparar numa situação sozinho. Já aconteceu isso com você? Já apanhou na escola sozinho? Os caras deixaram você na mão, veio 4 contra você. Tem coisas que é embaçado na vida, meu irmão. Você não nasceu para ser sozinho. As pessoas podem falar o que for, mas eu tenho certeza que você se sente muito bem na sua célula. É assim ou não é? Eu tenho certeza que muitas vezes você vai na célula atribulado, sem vontade de ir, mas tem um irmão na sua célula que faz você rir. Não tem um irmão que faz você rir, sim ou não? Né? Olha para o palhaço da célula agora, só para ele ser identificado. É importante isso. Eu tenho certeza que muitas vezes você vai conversar com o seu líder, conversar com o pastor ou com um amigo seu, e você se sente aliviado. Isso é poderoso. E por que você está falando isso, pastor? Porque quando você casar, o seu cônjuge, depois de Cristo, é a principal pessoa da sua vida. E um casamento bem construído vai de um preparo estabelecido de acordo com a maneira de Deus. Por isso, a primeira coisa que eu quero falar aqui hoje é que há um tempo determinado para todas as coisas. Que você possa crer que Deus tem um tempo para você se relacionar. Que você possa crer que Deus tem um propósito. É muito importante nós entendermos isso, porque o tempo é a principal coisa, ou talvez a coisa mais importante das nossas vidas. A Bíblia fala que quando os dias forem maus, nós devemos abreviar os tempos, remir o tempo, ou seja, aproveitar o máximo possível o nosso tempo. Isso é algo importante. Quem aqui já viu uma criança muito madura? Já viu que coisa assim? Uma criança de 5, 6 anos falando igual um adolescente de 17, 18 anos. O que significa isso? Ela está perdendo o tempo da sua infância. É a mesma coisa que você queira que um adolescente converse igual uma pessoa de 60 anos, 50 anos. Não existe, por quê? É tempo do adolescente com 15, 16, 17 anos ser um adolescente. Quantos creem nisso? Digo amém. Concorda comigo? É a mesma coisa um jovem, um adulto. É tempo dele ser jovem. Você imagina, você que tem 25, 26, 30 anos, falar igual o seu avô de 80 anos? O que o seu avô de 80 anos mais fala? Do passado. É assim ou não é? Você não vai na casa do seu avô e não conta 50 vezes a mesma história? É assim ou não é? Não, quando eu nasci na roça, meu filho, não sei o que, é assim ou não é? Ele não pensa no futuro, porque alguém já com 80 anos, ele está curtindo. Às vezes ele não tem mais perspectiva de vida, ele só quer curtir os netos, os filhos, e assim por diante. Então é importante você aproveitar cada tempo, cada momento da sua vida. Em Eclesiastes, Salomão, o homem mais sábio da face da terra, ele fala uma coisa muito importante, que há um tempo e um modo determinado para todas as coisas. Há um tempo e um modo. Está entendendo? Há um tempo e um modo de você se relacionar. Há um tempo e um modo de você casar. Há um tempo e um modo de você liderar. Há um tempo e um modo para você trabalhar e fazer aquilo que tem que ser feito. O tempo é a coisa mais preciosa da sua vida. E isso eu quero falar como primeiro lugar. Quando você aproveita o tempo da sua vida, você ganha em maturidade, em finanças, em oportunidades e diversas formas. Quantos creem nisso? Digam amém. Mas por que exatamente estou falando isso, pastor? Porque eu já vi pessoas querendo se relacionar muito cedo. Já vi pessoas também querendo se relacionar da maneira errada e acabam perdendo o tempo da sua vida. Primeira coisa que eu quero dizer em relação à corte, em relação ao relacionamento, eu quero falar para você que é solteiro, aproveite o tempo de solteiro. Quantos aqui curtem a solteirice? Digam amém, bem alto no seu lugar. É importante. O tempo de casado é muito gostoso, é maravilhoso, ainda mais quando você tem filho. Mas as coisas mudam. E eu quero te incentivar a fazer isso. Quantos aqui gostam de viajar? Digam amém no seu lugar. Então olha para quem está e fala assim: viaje, meu filho, aproveite. Aproveite. Sabe, eu falei isso para minha esposa e falei para os meus discípulos: final do ano eu vou viajar. Quantos podem dizer amém por isso? Ah, mas eu vou, moleque, em nome do Senhor Jesus.
Que seja para ir para Brotas, que não é muito longe, mas eu vou curtir. Sabe por quê? Essa vida aqui um dia vai passar. Você tem que aproveitar algumas coisas. Quantos concordam comigo? Isso é uma das coisas que você vai aproveitar mais quando é solteiro. Quando é casado também você aproveita. Mas isso é uma das coisas. Sabe por quê? Por que você está falando isso, pastor? Olha para mim. Psiu. Você tem que viver todas as etapas da sua vida de modo feliz e pleno, sabendo que está fazendo a vontade de Deus. Quantos creem nisso? Eu vou ser bem sério para você. Eu aproveitei a minha adolescência tendo na minha mente que eu fiz o melhor e aproveitei da melhor maneira a minha adolescência. Eu falo quase todos os dias com minha esposa, sabe o que eu falo? Que nós, como casal, estamos no centro da vontade de Deus. Eu amo minha vida. Eu amo fazer o que eu faço. Quantos aqui amam fazer o que você faz? Você tem esse entendimento no seu coração? Você que é adolescente, 15, 16 anos, você ama ser adolescente? Você ama estudar? Você ama, às vezes, eu passei agora há pouco na praça de skate, estava lotado de molecada. Até encontrei um líder lá. Aproveita, vai curtir. Você que é jovem, você ama fazer o que você faz? Quantos aqui amam fazer faculdade? Mais ou menos. Talvez você não ame, mas você entendeu que é importante. Quantos aqui amam o seu serviço? Se você não ama, procura outro. Pede para Deus te dar uma oportunidade de outro serviço. Porque é importante você ser feliz. Olha para mim, Romanos, capítulo 17, verso 14, sabe o que fala? Que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você precisa ser alguém alegre. Mas pastor, eu sou solteiro. Seja um solteiro feliz. Pastor, eu sou casado. Seja um casado feliz. Pastor, eu estou desempregado. Seja um desempregado feliz, crendo que Deus já arrumou um emprego para você. Porque é um tempo e um modo determinado para todas as coisas. Pastor, eu sou estagiário. Quem aqui é estagiário? Só para saber. Ô, benção. Levanta a mão bem alto, estagiário. Sofre, não sofre, irmão? Eu já fui estagiário. Sabe o que você tem que pensar, você que é estagiário? Um dia você vai ser efetivado e alguém vai sofrer no seu lugar. Estou brincando, mas é verdade. Aproveite ser estagiário. Aproveite. Sabe por quê? Olha para mim. O tempo passa. E quando, além do tempo, uma coisa que é muito importante você ter, que é o que Abraão tinha, é um sonho. Aqui, muitas vezes nós não damos valor a esse seminário. Alguns dão, às vezes alguns não. Sabe por quê? Porque ele não tem o sonho de casar. Quando você tem um sonho de casar, o sonho de construir uma família, você vem para um seminário como esse querendo aprender muito mais. Quando você tem um sonho de fazer intercâmbio, quando você tem um sonho de fazer intercâmbio? Não é demais, você pode conhecer outros lugares. Quando você tem um sonho de fazer intercâmbio, você vai para uma aula de inglês feliz. Porque você pensa o quê? Eu estou aprendendo aqui para um dia conhecer Nova York. É, não é? Você vai para uma aula de francês feliz, porque eu estou aprendendo aqui porque um dia eu vou para Paris, na Torre Eiffel, vou curtir a vida. Curtir a vida não, né? Você me entendeu o que eu quero dizer, amém, irmãos? Você vai aproveitar o que dá para aproveitar. Por que você está falando isso, pastor? Porque você tem um sonho. Primeira coisa que você tem que entender, que eu quero dizer de uma forma bem prática em relação aos relacionamentos. Você que está anotando, primeira coisa, há um tempo para todas as coisas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, não pule etapas, meu irmão. Não seja uma criança querendo ser adulto. Não queira ser isso, é chato. Quem é que já assistiu Eu, Patroa as Crianças? Já assistiram? Tem um menininho chamado Franklin lá, não sei se vocês conhecem. Tá vendo? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Eu, Patroa as Crianças, eu dou risada aquele seriado. E aí tem um menininho lá de 5, 6 anos que ele é um adulto. Se veste como adulto, muito inteligente, é um menino prodígio, mas ele não vive a infância. Não queira pular etapas. Quando você entende que há um tempo para todas as coisas, você vive cada etapa da melhor maneira possível. Pastor, eu perdi tempo, o que eu faço? Então você para de perder tempo. Invista a sua vida naquilo que vale a pena e aproveite cada etapa da sua vida. Quero fazer uma pergunta. Eu quero que você responda para quem está do seu lado, porque isso é importante. O que é alguém focado? Te dou 30 segundos para você compartilhar a sua opinião. O que é alguém focado?
Compartilhe com a pessoa que fala assim, eu acho que alguém focado é isso. O que é alguém focado? Que é? Quantos aqui se consideram pessoas focadas? Digam amém no seu lugar. Resumindo, sabe o que é alguém focado? Olha para mim. É a pessoa que não perde tempo. Alguém focado é alguém que aproveita o seu tempo da melhor maneira possível, de acordo com o seu objetivo. Deixa eu falar algo para você, que você pode levar para a vida toda. Não queira ser um preguiçoso. Muitos brasileiros, sabe como eles vivem? Eles vivem de acordo com o hino nacional. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som dos mar, à luz e o céu profundo. Tem muitos brasileiros que eles trabalham, e o que eles querem fazer quando chegam em casa? Tirar o sapato, nem tomar banho, meião fedida, põe o pé para cima e vamos assistir Netflix. Ai, pastor, eu amo Grey's Anatomy. Vou ficar aqui certo de Grey's Anatomy. Assiste a série que você quiser. Mas deixa eu falar para você. Aproveite seu tempo. As pessoas mais prósperas e mais ricas da face da terra não ficam assistindo televisão o dia inteiro. Quantos sabiam disso? Eu quero desafiar você a aproveitar o seu tempo. Como, pastor? Aproveite seu tempo para fazer aquilo que você gosta. Tenha um tempo de diversão. Tenha um tempo de lazer. Pense em algo que você tem lazer. Eu, irmãos, vou ser bem sincero para você. Eu gosto muito, até falar para minha esposa. Sabe uma coisa que me dava lazer, que me desestressava? Era treinar. Muitos não gostam de ir para academia. Eu ia para academia para relaxar. Como eu gostava de ir para academia. Alguém assim igual a eu? Temos alguns aqui. Vão para academia para relaxar. Pô, pastor, você soa, pega peso. Mas é um alívio. Agora tem outros que gostam de relaxar jogando um jogo. Outros gostam de relaxar indo para o shopping. Quer ver uma coisa? Quantos aqui gostam de ir para o shopping? Só para ver roupa. E nem compra às vezes, miserável. Ele vai só para olhar. Não. Tem gente que gosta disso. Irmãos, faz o que você relaxa. Tem gente que gosta de jogar uma sinuca. Vai lá, joga uma sinuca para curtir o tempo. Eu quero falar para você, aproveite. Então tenha o tempo de se divertir. Mas também, olha para mim. Aproveite seu tempo para falar com Deus. Para investir tempo na sua vida espiritual. Aproveite seu tempo para estudar. Aproveite seu tempo para ganhar dinheiro. Porque eu quero falar uma coisa para você. Ô louco, pastor, ganhar dinheiro é uma ou a principal razão de muitos casamentos serem destruídos. Sabe qual é? Olha para quem está do lado, assim, o financeiro, meu irmão. Porque quando a finanças aperta, aí é onde a criança chora e a mãe não vê. Então, aproveite seu tempo para prosperar. Por que você está falando isso, pastor? Porque você não pode ser alguém que não tem objetivos. Para aproveitar o seu tempo, você tem que ter sonhos. Quando você sonha, você tem administração no seu tempo. Eu lembro que a partir dos meus 18 anos, eu tinha certeza que eu ia ser pastor. Deus falou comigo. Fui numa conferência lá em Goiânia, dos Radicais Livres, Deus mencionou no meu coração que eu ia ser pastor. Voltei com aquilo no meu coração, com 18 anos. Mas eu sabia que eu não ia ser pastor com os 18 anos. Muito novo. O que eu fui fazer? Fui fazer minha faculdade. Fui estudar, mas tendo no meu coração o quê? Um dia eu vou ser pastor. Eu lembro que quando eu acabei minha faculdade, com 24 anos, eu já entrei no curso pastoral. E eu coloquei um sonho, uma meta no meu coração. Eu vou ser pastor antes dos 30. Antes dos 30 anos eu vou ser pastor. Eu falei, Deus, eu creio que é do Senhor Jesus. Como? Eu não sei, mas é um alvo. Uma coisa é ter alvo, amém, irmãos? Outra coisa é ser ambicioso. Ambicioso não vem de Deus. Ambicioso faz de tudo, o bem ou o mal, para alcançar os seus objetivos. Você não pode ser assim. Você tem que ter uma meta. E eu lembro que, quando eu fui ordenado, eu tinha 27 anos, quando eu fui ordenado pastor. Porque eu coloquei um alvo no meu coração. Porque eu tinha um sonho. Quem caminha comigo sabe que uma das coisas que eu mais falo é, qual que é o seu sonho? Eu sonho em ver Ourinhos convertidos ao Senhor Jesus. Eu sonho em ver meus familiares que ainda não conhecem a Cristo convertendo ao Senhor. Eu sonho em ter uma igreja com 10 mil pessoas. Eu sonho com isso. Eu também sonho em ter minha casa de campo.
Eu também sonho em ter um carro bom, melhor ainda. Eu também sonho com isso. Mas os sonhos espirituais estão acima disso. Quando que essas coisas se tornam realidade? Quando eu aproveito o meu tempo e o sonho de Deus entra no meu coração. Às vezes você tem um sonho de cantar um louvor. O que você tem que fazer para cantar um louvor, filho? Olha para quem está e fala assim, cantar bem. Não tá bem. Ah, pastor, eu não sei cantar. Vai fazer aula, tem escola de música na igreja. Vai aprender a cantar. Né? Seja alguém cheio de espírito. Ah, eu quero tocar violão, pastor. Vai aprender, filho. Vai aprender. Olha para quem está e fala assim, nada é impossível ao que crê. Olha lá, o Vitinho quer cantar um louvor, deixa Deus falar. Aleluia. Que você possa crer nisso. Há um tempo para todas as coisas. Quando você tem um sonho ainda maior no seu coração, você foca naquilo que vem de Deus. Mais uma coisa que eu quero deixar claro para você, eu nem fiz muito esboço, estou compartilhando algo que Deus queimou no meu coração. Além disso, que você possa entender o seguinte, a Bíblia fala em Jeremias que o coração do homem é enganoso. Eu quero dizer algo para você, não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Quem aqui já foi enganado pelo coração? Quem aqui já foi traído pelo coração? Olha lá, música sertaneja. Às vezes você é enganado. Eu quero falar para você, uma das coisas mais importantes que todo ser humano tem que aprender a fazer é não agir pelas suas emoções. Quer ver uma coisa? Quem aqui já apanhou? Você não vai levantar a mão, né? Quem apanha não levanta a mão. Mas talvez você apanhou porque você agiu de modo impulso. O cara é 2 metros maior que você, bateu em você sem querer, você fala, oh, seu filho da... O cara se ofendeu, você apanhou porque você agiu pela emoção. Às vezes você já quebrou seu celular porque você agiu pela emoção. Né? Tá com o celular na panela, ah, miserável, tá. Às vezes você já perdeu amizades porque você agiu pela emoção. Às vezes você já perdeu emprego porque você agiu pela emoção. Deixa eu falar para você, não haja pela emoção. E muitas vezes nós falamos que emoção é o que é extravagante, né? Mas às vezes emoção é timidez. Às vezes nós perdemos oportunidades porque somos tímidos. Não tem sempre aquele na cela que não fala nada? É assim ou não é? Você pergunta, o que você acha? Idem. Idem é que o outro falou. Ah, mas fala a sua opinião. Ele vai assim, ó. Cara, ele é muito tímido. Deixa eu falar para você. Nem tudo que passa na sua mente, na minha mente, vem de Deus. Quando você começa a entender essas coisas, você rejeita pensamentos do tipo, você nunca vai casar, você nunca vai ser feliz, olha, você tem doença, você é retardado, você rejeita pensamentos tipo esse, ou se não pensamentos às vezes que do tipo, você nasceu para ser gay mesmo, ah, esse jeitinho seu, você é viadinho mesmo. A gente brinca, mas é a verdade. Onde o diabo mais nos ataca é na sua mente. Sabe como você percebe que o diabo está atacando na sua mente? Quando ele coloca depressão, quando ele coloca essas coisas no seu pensamento. Quer ver uma coisa? Quem aqui, com toda sinceridade, se você não tiver vergonha, é claro, já teve pensamento de morte? Dá uma olhada aí. Quem aqui um dia do nada já acordou desanimado? Do nada, sem motivo. O dia estava lindo, sol clareando, os passarinhos cantando e você na bed. Only. Os caras fizeram um meme uma vez com isso aí. Por quê? Porque os nossos sentimentos não podem ser parâmetros para nós tomarmos nossas decisões. Está claro para os irmãos? Olha para mim. Jesus suou gotas de sangue no Getsemane e falou o que para Deus? Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que ele está falando? Deus, eu não quero ir para a cruz, vai doer, meu sentimento aqui é de tristeza. A Bíblia fala que ele chorou amargamente, ele não queria ir para a cruz, mas ele não agiu pelos sentimentos, ele agiu pelo objetivo, pelo propósito. Não, é propósito de Deus eu ir para a cruz, porque se eu for para a cruz, o Mateus vai ser salvo um dia. Se eu for para a cruz, a Maiara vai ser salva um dia. Se eu for para a cruz, Samuel vai ser salvo um dia. Se eu for para a cruz,
todos aqueles que creem em mim, um dia não vão morrer mais, elas vão viver eternamente na glória comigo. Eu quero desafiar para você na corte, nos seus relacionamentos, não haja pela emoção. Não é porque ele falou que você está bonita que você vai casar com ele. Não é porque ela falou que você é o gatão mais top da igreja que você vai casar com ela. Não é porque ele te chamou no Whats que você vai se entregar para ele. Além do tempo, além do sonho, entenda, não haja por emoção. Está claro para os irmãos? E vai vir testes na sua vida. Quanto mais você entende para não agir de acordo com as emoções, mais você vai ser bem sucedido na célula, mais você vai ser bem sucedido na empresa, nas amizades, mais você vai ser alguém maduro, que vai aconselhar pessoas. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nem tudo aquilo que passa na sua mente é verdade. Nem tudo aquilo que passa no meu coração e no seu coração é a vontade de Deus. Está claro para os irmãos? Quer ver uma coisa? Quem aqui não queria vir no seminário hoje? Até você, pastor? Até eu. Ô louco, não queria vir, ia passar a Inglaterra e Ucrânia hoje, foi que eu assisti um futebol hoje. Quero ficar na minha casa, quero ficar de boa. Eu não quero sair. Até falei para minha esposa, eu não estou afim de sair hoje. Quero ficar em casa. Mas sabe, as pessoas maduras sabem o que é de Deus e o que não é de Deus. Está claro para os irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes está na cara que esse homem não é para você, mas você insiste que vai ser ele. Às vezes está na sua cara que essa mulher não é a mulher de Deus para a sua vida, mas você insiste que é. Está na cara, as pessoas já falaram, Deus usou pessoas, Deus falou com você, mas você... Espero que você não me ofenda, não se ofenda. Olhe para quem está falando assim, não seja mulher de bandido que gosta de apanhar. Não se ofenda, meu irmão, você tem que falar o português claro para você entender. Está na cara que não é de Deus, está na cara que está errado, está na cara que vai dar ruim, mas você é mulher de bandido. Isso para os dois gêneros. Ou homem de bandida, né? Sei lá como pode fazer. Parece que gosta de apanhar, parece que gosta de sofrer. Deixa eu falar para você, não siga o seu coração, siga a palavra de Deus. Que você possa entender isso em todas as áreas. Falei, não, eu vou no seminário de corte em nome de Jesus. Amém. Eu vou no seminário de corte, eu não posso agir pela carne, eu vou. É igual ao trabalho. Todos os dias você acorda feliz para ir no trabalho, sim ou não? Tem dia que você acorda naquela ressaca, eu não quero ir para o trabalho hoje. Entendeu? Mas você vai por quê? Você vai porque é importante, você não quer perder o dia, você quer ganhar dinheiro. É ou não é? Isso aqui é muito melhor que o dinheiro, isso aqui é bênção espiritual para a sua vida. Não haja pelas emoções, não haja. Há um tempo determinado para todas as coisas. Há um sonho que Deus queima no seu coração, você tem que aproveitar esse sonho. E terceiro, não haja pelas suas emoções. Faça a vontade de Deus. Mesmo que doa. Está claro? Mesmo que doa. Faça a vontade de Deus. Não precisa sentir um arrepio para fazer a vontade de Deus. Está claro para os irmãos? Não precisa sentir um arrepio. Faça aquilo que Deus manda. Só um parênteses, Deus está sinto no meu coração de falar isso. O perdão é assim. Às vezes nós somos travados na vida espiritual porque nós não perdoamos. Ou não pedimos perdão. Eu quero falar para você, perdoe e peça perdão. Não é normal, não vem de Deus que um filho não converse com os pais. Que os pais não conversem com os filhos. Que a filha não converse com a mãe. Ou que a mãe ou a filha tenha ódio uma da outra. Não é de Deus. Se você tem que resolver com alguém, eu quero falar para você, resolva, peça perdão e Deus vai te abençoar muito mais. A pastora, você não sabe o que ela fez por mim. Não interessa. O perdão liberta cada um de nós. Às vezes até na igreja, sabe? Não deixa, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus. O que é pacificador? Pacificador é aquele que leva a paz. Está claro? Não deixe o ódio ser plantado no seu coração. Ninguém começa a evitar a pessoa do nada. Tudo começa no coração. Uma atitude, um olhar. Aí vem aquele pensamento: ele não gosta de você. Aí, tá vendo? Virou líder e já subiu para a cabeça. Ele virou, se acha agora. É assim ou não é? Aí, tá vendo? O seu líder não te ama. Porque se ele te amasse, ele faria isso. Aí, ele não te ligou, velho. Ele é um miserável, hipócrita. Fala que me ama, mas diz que é meu líder, mas nem me ligou, nem fez nada, e não sei o que. E começa a falar. Quem aqui já julgou alguém só pela roupa? E hoje a pessoa é sua amiga. Já aconteceu isso com você ou não? Não é? Você viu a pessoa e falou: olha a roupa. Aí hoje a pessoa é sua amiga, porque nós julgamos pela aparência. Eu quero falar para você: não faça isso. Às vezes seu príncipe encantado está do seu lado com veste de sapo, mas você não quer. Às vezes sua princesa está do seu lado com veste de rã. Ela só precisa mudar a roupa, ela não sabe se vestir. Mas Deus está falando com você. Quero que você entenda. Não haja pelo coração. Deixa Deus fazer. Amém? Por último, o pessoal do louvor pode subir. Hoje a pregação é bem breve. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, Novo Testamento, capítulo 12, verso 1 e 2. Então você entendeu que, em primeiro lugar, nós devemos aproveitar o tempo. Em segundo lugar, precisamos ter um sonho. Em terceiro lugar, nós precisamos não agir mais pelas nossas emoções. Nós devemos agir pelo Espírito de Deus. E por último, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim, Paulo falando: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Isso é importante, presta atenção aqui em mim. Olha para quem está do seu lado e fala assim: não se conforme com este século. Amém? Quanto mais, olha para mim, quanto mais você ora pelo seu pai e pela sua mãe, para que eles se convertam, quer dizer que você não se conforma dele para o inferno. Você não se conforma com esse século. Quanto mais você ora para que menos divórcio aconteça no mundo, quer dizer que você não se conforma com este século. Quanto mais você ora para que menos crianças sejam órfãos ou não tenham uma boa educação, sabe o que você está falando? Eu não me conformo com esse século. Quando você se posiciona não contra o homossexual, mas contra a homossexualidade, sabe o que você está falando? Eu não me conformo com este mundo. Quando você se posiciona contra a pedofilia, você está falando: eu não me conformo com este mundo. Quantos creem nisso? Digo amém. Não é normal. Quando você, olha para mim, se posiciona contra a masturbação, a pornografia, que é algo que o mundo inteiro prega que é normal. É normal um homem, um adolescente se masturbar, é normal isso. Quando você se posiciona contra, sabe o que você está falando? Eu não me conformo com este mundo. Eu não me conformo com o meu bairro não se converter. Eu não me conformo com esses adolescentes, com esses jovens, com esses discípulos meus não serem transformados. Eu não me conformo. Deixa eu falar para você: tudo é possível àquele que crê. Cadê o amém? Sabe por quê? Se você não crê nisso, você vive um cristianismo que não é verdadeiro. Para mim era impossível casar. Eu achava muito distante, até que eu casei. Para mim era impossível terminar a faculdade, até que eu terminei. Para mim era impossível alguém se converter quando eu pregasse, até que alguém se converteu. Para mim era impossível ser pastor, até que aconteceu. Quem que já passou pelos impossíveis e os impossíveis aconteceram? Diga amém. Eu tenho certeza que você já teve milagres na sua vida. Quem aqui já foi curado? Quem aqui já viu um familiar se converter? Que você orou e clamou, ele se converteu? Deixa
Deixa eu falar para você, se você não crê que Deus faz coisas impossíveis, você vive um evangelho medíocre. Você tem que crer que Ele faz coisas loucas. Quando eu olho para a nossa igreja, eu falo, Deus é bom demais, que igreja maravilhosa. Quantos amam a nossa igreja? Digam amém no seu lugar. Você precisa crer que Deus faz impossíveis. Quem aqui já orou e Deus te arrumou um emprego? Quem aqui já orou e Deus proveu na sua vida financeira? Quem aqui já orou e a sua célula se multiplicou? Quem aqui já orou e você foi transformado? Não há impossíveis para Deus. Não há. Quando você crê que Deus é poderoso e você não se conforma com o mundo, você começa a crer que Deus faz milagres. Amém, irmãos? E aí que diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você não se conforma mais com esse século, você experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Além de ter um sonho, além de aproveitar o tempo, além de crer, não agir pelos sentimentos, você precisa crer na última coisa que eu quero falar hoje, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quantos creem nisso? Digam amém no seu lugar. É importante. Confie no Senhor Jesus. Confie em Deus. Quando você entende isso, você começa a mudar as suas atitudes. Que tipo de atitude, pastor? Eu não vou ficar mais trancado dentro de casa, guardando a morte em depressão. Eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Quando eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu não vou mais andar com pessoas lascívicas, promíscuas, que me levam ao pecado. Eu vou andar com crentes cheios do Espírito Santo. Quando eu creio que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu vou parar de assistir filme de terror. Eu vou parar de assistir coisas que não convêm. Eu vou parar de ouvir músicas que não me levam a Deus. Eu vou parar de fazer coisas que eu sei que me levam ao pecado. Porque eu sei que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Quando eu começo a entender isso, eu paro de me relacionar com pessoas que não edificam, para fazer e para me relacionar com pessoas que são cheias do Espírito. Quantos creem nisso? Digam amém. É importante você entender isso. A vontade dEle é boa, a vontade dEle é agradável e a vontade dEle é perfeita. Olha para quem está do lado e fala assim: Deus nunca erra e muito menos se engana. Ele acerta em tudo. Quantos creem nisso? Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Meu objetivo nessa palavra aqui é que você creia e abra o seu coração para viver dias onde Deus vai fazer milagres, curas, sinais, prodígios, e não só na sua vida natural, mas na sua vida sentimental, espiritual. Olha para mim aqui, presta atenção. Você precisa crer que Deus faz coisas impossíveis. Você precisa crer que Deus faz coisas que não tem como explicar. Não tem como explicar alguém ser convertido. Não tem como explicar Deus transformar situações. Não tem como explicar a minha transformação de vida. Sabe o que aquele cego de Jericó falou? Quando perguntaram para ele assim: quem te curou? O que aconteceu? Como foi? Sabe o que ele falou? Ele falou assim: quem foi? Eu não sei. O que aconteceu? Eu também não sei. Só sei de uma coisa: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não sei o que aconteceu, mas Deus falou comigo. Deus ministrou no meu coração. Deus é real. Deus tirou a angústia. Deus tirou a solidão e me deu um propósito de vida. Coisa que tem um propósito de vida, digam amém no seu lugar. Queria que você fechasse seus olhos. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, e que você possa colocar a sua vida diante de Deus, em nome do Senhor Jesus.